eu posso dizer, inclusive, que a justiça ela não é cega, ela é racista e sexista, né? Eu não posso me furtar a dizer o quanto a gente tem uma justiça obsoleta, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na forma como a gente estrutura a sociedade e que a gente tem ali, por exemplo, atrás de uma sentença, uma pessoa. Quem é essa pessoa que vai, né, dar a letra da lei, né? Ela vai dizer a letra da lei, ela aprendeu o suficiente, ela é um juiz e ela tem o poder de dizer o que é certo e o que é errado. Só que essa pessoa, ela é constituída, como todos nós, de vieses. Esses vieses que compõem essas pessoas que estão aí tomando as decisões, eles fazem parte, gente, da natureza humana, né? Então, quando a gente está falando de uma sociedade como a nossa, que é estruturalmente racista, que é estruturalmente sexista, estruturalmente LGBTfóbica, e por que eu estou dizendo que é estruturalmente? Porque ela é androcêntrica, exatamente assim como o Casé trouxe nesses dados, né? A gente percebe que a gente tem uma baixíssima representatividade feminina em todas as esferas do Poder Judiciário ou das áreas do direito. A representatividade negra é menor ainda, a representatividade LGBT é menor ainda, então isso é estrutural e, portanto, sistêmico, quando a gente fala do Poder Judiciário, por exemplo. Quando a gente olha as sentenças, a forma como elas são dadas, ou, por exemplo, o que a gente tem visto muito atualmente, que são processos relacionados à questão racial, de injúria racial ou de racismo em si mesmo, muitas vezes a gente percebe uma sentença que ela é muito superficial, que ela não entende a profundidade da problemática, né? A gente não tem uma sociedade racista que simplesmente vocaliza, né, a questão racial, como a gente vê, por exemplo, nos estádios de futebol, onde as pessoas agridem os jogadores, xingando mesmo, jogando banana, xingando de macaco. Na nossa sociedade, o racismo ele permeia o tecido social. Eu costumo dizer que ele está no invisível das relações humanas. Então, vocês imaginem, uma pessoa negra que sofre racismo dentro de um estabelecimento comercial ou dentro do ambiente de trabalho onde ela está, aquele racismo velado, que é muito mais um olhar, uma palavra não dita, e ela vai reivindicar esse direito e a justiça simplesmente não percebe, porque a justiça ela não entende aquele sentimento, ela não entende aquela reação, ela não entende aquela situação de forma racional, precisa ser muito mais empírica. Então, quando a gente tem uma baixa representatividade de mulheres, quando a gente tem uma baixa representatividade negra ocupando esses espaços do poder, como o Ministério Público, como a própria advocacia estratégica, ou como, por exemplo, a magistratura, a gente tem um problema social que vai se perpetrar no tempo. Então, por isso que eu costumo dizer que a justiça ela ainda é muito obsoleta. A gente precisa trabalhar para que hajam nesses espaços uma maior conexão com a realidade atual, que é uma realidade de promoção de equidade, de promoção de inclusão. E é esse trabalho que a gente faz sistematicamente quando a gente está falando de atualizar a própria justiça e entender o quanto ela ainda tem um formato muito mais colonizador do que um formato libertador.